Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho estou começando, estou só terminando de configurar umas coisinhas aqui. Para quem já tiver pelo chat, seja bem-vindo. Pode mandar um oi aqui no chat para dar um feedback se o som tá legal, se o áudio está legal, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Sejam bem-vindos. Então, enquanto a gente vai, vou só terminar de abrir um casinho aqui que eu esqueci e a gente já começa. Tá? Nosso bate-papo de hoje vai encerrar, né, o ciclo desse projeto do Stackable Guide, né, o nosso curso. Curso esse que foi muito pedido, né, ao longo desses últimos anos e muito pensado se valeria a pena a gente compartilhar, né, esse know-how, esse fluxo de trabalho, e que a gente acabou entendendo que sim, né, que quanto mais gente a gente trouxer para o digital, né, melhor. Então, a gente acabou optando, né, por compartilhar e, obviamente, no padrão que vocês já conhecem, né, não tem esconde jogo, né, mostrando exatamente como eu trabalho, como eu faço, como eu penso esse tipo de caso, esse tipo de situação. São esses guias de maior complexidade, né, que para quem está começando no planejamento virtual, quem já planeja, quando quer começar a fazer esse tipo de planejamento, se sente totalmente perdido, né, porque não tem muito por onde começar, não tem muita referência. Software que já faz alguma coisa disso hoje em dia, os guias também não ficam muito bacanas, então a gente acabou criando esse método para compartilhar, né, com vocês e, enfim, tornar mais acessível o conhecimento, tá? Então, deixa eu só abrir esse último casinho que a gente vai mostrar durante a aula e a gente já começa, tá bom? Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcos. Se puderem dar um feedback no chat, para falar se está legal o som, se estão me ouvindo bem, se a imagem está legal. Boa noite, Bessa. Tudo bem? Boa noite, Márcio. Deixa eu só compartilhar minha tela, que agora que eu vi que eu não estou compartilhando. Áudio perfeito, obrigado. Obrigado, Márcio. Pronto. Então tá tudo certo. Obrigado aí pelo feedback, Rodrigo. Então é isso, vamos lá. Deixa eu voltar lá para cima. Deixa eu só olhar no meu retorno aqui se está legal. Perfeito, então vamos lá. Pessoal, então um bate-papo dessa noite, tenta deixar ele o mais leve possível, o mais interativo possível. Podem mandar perguntas no chat, que a gente vai responder todas, tá? No final a gente faz uma pausa e eu respondo todas, tá? A ideia é encerrar o ciclo, né, desse projeto do Stackable Guide, ciclo esse muito prazeroso, mas também muito trabalhoso, né? Então, um curso que deu bastante trabalho para ser montado, inclusive do ponto de vista técnico, né? São planejamentos de complexidade mais alta, né? E que não havia nesse método ninguém, pelo menos eu nunca vi ninguém, até então, né, quando eu comecei a gravar o projeto, eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso no Exoplan, e foi o que me deu esse gatilho, né, nesse conjunto Exoplan-Exocad, de começar, de criar um método de planejamento utilizando esses softwares, que pelas características dele eu havia entendido que era possível, né, de se fazer esse tipo de trabalho nele. Então, até depois que eu comecei a gravar o projeto, eu vi alguns professores de fora do Brasil, que também estavam fazendo, provavelmente simultaneamente, né, obviamente não me copiaram, nem nada do gênero, mas pelo menos acho que aqui no Brasil não vi ainda nada parecido, então resolvi fazer essa iniciativa de compartilhar esse método, né, de trabalho com vocês, tá? Então, ao longo do nosso bate-papo, a gente vai focar um pouquinho mais em casos clínicos, tá?
Vou repassar os casos que a gente mostrou na live de quarta-feira, tá? Que a gente abriu, né, esse projeto. E botei mais casos novos, tá? Até casos não necessariamente feitos exatamente nesse método, eram casos até mais antigos, mas com guias múltiplos, guias para osteotomia, guias de captura de prótese, coisas para a gente ir discutindo, que são até possibilidades de trabalho. Acho que nesse curso a gente focou no Stackable Guides, até nos módulos que vão vir para frente eu devo acrescentar material de múltiplos guias, né? Ao invés de serem destacáveis, eles serem vários guias, né? Para colocar eles em campo cirúrgico e removê-los e ir trocando um pelo outro, mas sem guias bases, tá? Que é uma outra forma de se trabalhar. Não é nem melhor nem pior, é só diferente. A gente trabalha muito assim na nossa realidade também, tá? Bom, então, só para quem não me conhece, meu nome é Pedro, né? Eu sou dentista, sou colega. Sim, acho que como a maioria aqui, eu sou implantodontista, né? Eu também fiz prótese uns anos atrás. E na prática, nos últimos 5, 6 anos, eu trabalho totalmente com odontologia digital, dentro, né, de um centro de planejamento. Então, anteriormente, na época da Smart, grupo do Smart Aligner, na época havia um braço cirúrgico dentro da empresa, que foi aberto pelo Guilherme Teles, né? Então, inclusive, sempre mando um abraço, sempre agradeço as oportunidades que ele me deu. E de uns anos para cá, acho que 3, 4 anos para cá, a gente teve a oportunidade de dar continuidade nesse trabalho, né, com uma empresa própria, que a gente deu o nome de Meu Planning Center, onde o Diego Zimmermann, que é meu sócio hoje, me chamou, né, me convidou para fazer parte desse projeto, também eternamente grato por isso. E cá estamos, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo o Planning, né? Eu passo todos os dias da semana aqui dentro, inclusive hoje eu estou no Planning, então quando eu falo que é 24/7 não é brincadeira, eu trabalho todos os dias aqui dentro, então eu vivo isso, então vocês estão tendo a oportunidade de trocar com uma pessoa que vive isso diariamente, tá? Não é horário extra, né? Eu vivo isso todos os dias. Além disso, a gente tem um curso online para Exocad, eu tenho um curso online para Exoplan, um curso iniciante intermediário. O curso de Exocad não está com turma aberta no momento, mas o curso de Exoplan sim está aberto. Inclusive, alguns colegas que assistiram a live na quarta-feira estavam iniciando, eu orientei eles a não comprarem o curso Stackable Guides, que é um curso mais avançado, e sim comprar Masterizando Exoplan, que era um curso mais iniciante, para iniciantes intermediários. Tá? Faz parte dos cursos de presenciais, né, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Inero, a convite do Diego Zimmermann também, então faço parte da equipe dele de implanto digital, um curso de implantodontia focado em implantodontia digital, e também no curso Master Digital, que é um curso de múltiplas especialidades, né, onde eu dou um suporte para ele, né, na parte de prótese e implante, com Exocad, Exoplan, etc. Tá? Além disso, a gente também faz parte dos credenciamentos, né, do meu Planning Center em cirurgia guiada. Então, a gente tem os credenciamentos online e os credenciamentos presenciais também, tá bom? Meu Planning Center, que a gente tanto fala, para quem não conhece, é um centro de planejamento que foi formado a partir de várias cabeças, né, vários colegas, um trabalho muito compartilhado, um trabalho muito agregado, onde a gente procura, né, trazer as melhores pessoas para trabalhar junto com a gente. Foi formado dessa forma. Então, hoje a gente tem uma equipe de implante, né, que é o braço maior, né, da empresa. Então, nossa equipe de planejamento, por exemplo, só para vocês terem noção, não tem técnico, não tem recém-formado. Então, seu planejamento, para quem quer terceirizar o planejamento, né, ele é planejado por cirurgiões experientes, né, implantodontistas, protesistas, né, gente que trabalha e opera, né, planeja e opera, melhor dizendo, atende. Então, alia, né, a parte teórica, né, do software e de conhecimento teórico junto à parte prática, né, de quem mete a mão, de quem sabe onde cala aperta, tá? Novamente, para quem quer terceirizar, deixa eu voltar, né, esses planejamentos a gente tem, né, nossa empresa vive disso na prática, né, e a gente tem outras soluções além de implante, tem cirurgia ortognática, os planejamentos estéticos, peroguides, enceramentos, planejamentos funcionais, estéticos funcionais e parte de central de impressão, né? Passando, então, esse é o nosso projeto, Stackable Guide, para quem também caiu aqui hoje sem ter assistido a primeira aula de abertura. É um projeto onde a gente desenvolve planejamentos de guia de osteotomia, guias de captura de prótese, guias de fresagem de implante, utilizando a plataforma Exoplan e Exocad, tá? O Exoplan, basicamente, a gente vê a parte de planejamento de implante. Na Exocad, a gente faz as próteses, tá? E quando precisa, a gente vai para o Mesh Mixer, que é um software de edição de malha gratuito, né? Onde a gente faz essa costura, né? Essa costura dessa colcha
a gente dá a liga, a gente é o catalisador aqui, coisas que facilitam a nossa vida para modelar esses guias. Ah, Pedro, eu preciso usar o Mesh Mixer para tudo? Não, não precisa. Muita coisa a gente faz só no Exoplan, por exemplo. Então, até planejamento só de guia de redução óssea e guia de osteotomia, eu nem uso nem o Exocad nem o Mesh Mixer, a gente consegue fazer tudo no Exoplan. Então, só para ilustrar essa dinâmica, tá? E cada vez mais eu tenho tentado criar métodos, attachments e etc. para trabalhar mais no Exoplan, porque eu entendo que nem todo mundo quer usar um outro software, né? Essa jogada, aprender o básico de um outro software, mesmo que gratuito, mesmo que seja muito simples. Então, eu tenho tentado desenvolver formas de trabalhar exclusivamente no Exoplan, tá? Enfim, passando para a gente ir vendo as possibilidades, tá? Então, por exemplo, guias de STL de mandíbula e maxila, né? Aqui no caso um guia de mandíbula com platô a ser realizado, né? Uma indicação bem clássica de protocolo, com guia de base, né? Guia de osteotomia, que serve como guia base também, guia de fresagem de implantes e guia de captura de prótese. Mesmo cenário para maxila, né? Onde a prótese já é indexada aqui junto ao guia base. Desvantagem desse método é que tem que cortar esses conectores, né? E botar uma resina na cor de dente, ou é um outro método que a gente também tem a oportunidade de compartilhar com vocês, que é com a prótese já finalizada, por assim dizer, e ela encaixa num guia de captura que é levado no guia base para que seja capturado. Tá? Então, a desvantagem é que é um outro guia, um outro serviço, um outro trambolho, uma coisa a mais, né? Para planejar e para levar para a cirurgia, né? Porém, não precisa mexer na prótese depois na questão dos conectores. Obviamente, ela tem que ser reembasada, capturada, etc. Tá? E também a gente tem a oportunidade de planejar casos com pacientes sedentos, né? Então, tem uma outra filosofia de trabalho, para quem já trabalha com planejamento virtual entende o que eu estou falando, que a gente entra na alçada do duplo DICOM, né? Então, são planejamentos oriundos de 2 tomografias, onde a gente tem a gente não tem os dentes, né, para orientar a gente, então a gente precisa de uma prótese total, né, nessa jogada, e aí há um exame, né, uma dupla de exames, que a gente chama de duplo DICOM, que são 2 tomografias, e em cima disso a gente tem a sequência de planejamento orientada, nesse caso aqui desenhado com um guia base, propriamente dito, depois um guia de fresagem, depois uma prótese para captura, que também poderia ser uma prótese sem esses conectores e um guia de captura externo, né, como a gente viu no slide anterior. Tá? Então vou começar compartilhando um pouquinho dos casos clínicos, só para reforçar essa sequência, que a gente vai ver. Guia base, osteotomia, guia de fresagem, prótese, captura no modelo, essa realizada, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica, reforçar essa dinâmica de trabalho. E aí a gente vai para os casos. Esse caso, exatamente essa sequência desse caso, do professor Augusto Bessa, que estava aí no chat até então. Muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre e por ceder o caso para a gente utilizar, tá bem? Então, um caso que ele operou, conduziu brilhantemente lá no curso de implantodontia, na Santa Casa, né? Ele tem curso de atualização de implantes aqui no Rio de Janeiro. Então, para quem tiver interesse, pode seguir lá no Instagram dele, professor Augusto Bessa, tá? Inclusive, cria bastante conteúdo sobre cirurgia guiada, é um grande entusiasta da técnica e um cara de alto nível, né? Então, é sempre um prazer trabalhar com gente que busca o melhor, né? Então, um casinho, uma indicação bem clássica, né, pessoal, de um platô de osteotomia, né? Até também pelas condições do paciente, né? Então, uma prótese de protocolo metaloplástico aqui vai muito bem, né, no cenário como um todo. E foi o que foi resolvido, foi o plano de tratamento abordado, né? Então, aqui, se vocês perceberem, a gente tem um guia base, peço atenção nesse detalhe, que isso é um tipo de guia que é muito diferente, assim, é um diferencial muito grande do nosso método, tá? Que é um guia de indexação desse guia base. Percebam que tal guia base aqui, deixa eu ver no próximo slide se eu tenho ele solto, aqui indo e voltando, vocês vão conseguir entender. Tá vendo que nesse slide eu tenho um guia base ósseo fixado, né, já com esse retalho rebatido. Então, a gente faz um retalho até similar ao que seria um protocolo convencional, tá? Então, é uma técnica que não é pouco invasiva, tá? Pelo contrário. Porém, ela é muito previsível, né? Muito assertiva. Então, a gente tem essa segunda peça que está encaixada nessa primeira peça, nesse guia base. E por que ela existe? Porque ela, apoiada nos dentes, ela posiciona exatamente o guia base na posição que foi planejada.
quando você entra com esse conjunto e encaixa ele para baixo, leva ele para baixo e o guia de indexação toca nos dentes, isso quer dizer para você que o guia base está na posição que isso foi planejado. Porque às vezes quando você vai só com guia base, sem essa porção dentro suportada, essa indexação dentária para esse guia base, o guia às vezes não é estável, não fica tão óbvio qual é a posição correta dele. Ele pode jogar para um lado, pode girar para o outro, então não fica às vezes tão óbvio de entender isso. Então a gente planeja com muitos casos, né? Não é uma obrigação, mas enfim, a gente consegue planejar com esses guias de indexação para o próprio guia base. Então aqui a gente removeu guia base, o professor Augusto Bessa removeu o nosso guia base, veja que ele já está fixado com os pinos, e aqui agora ele vai vir com... eu não botei o vídeo, não carreguei, mas só para ilustrar, agora ele vem com piezo, ele utilizou o piezo da CV Dentus aqui, tá? E fez essa osteotomia, né, de uma forma bastante previsível, de uma forma bastante precisa. Depois vai trabalhar a remoção das raízes, né, que sobraram. Veja que ele fez um bloco inteiro, né? E vai dar um acabamento, né, com uma max cut, alguma coisa do gênero, só para tirar as pontas, né, desses ossos. O remanescente ósseo que fica um pouquinho mais afilado para que não machuque o paciente, para que não corte a gengiva, né, que não fique causando uma reação. Tá? E aí depois disso, a gente pluga, né, o guia de fresagem, né, dentro do guia base. Né? Nesse caso aqui está sendo utilizado macho e fêmea. No Stackable Guides no curso, né, a gente vai disponibilizar as attachments de imã, de macho e fêmea, de pino transpassante, tem algumas possibilidades de trabalho, que é o que menos importa dentro de toda a técnica, tá? O que se vai usar aqui é o que menos importa para planejar o caso. E no curso a gente explica isso, né, com mais atenção. Então aqui nesse caso ele está utilizando o kit de cirurgia guiada da FGM, né, para os implantes Arxis, né, que é um kit bastante interessante, né, ele é enxuto e versátil ao mesmo tempo, então ele permite vários diferenciais, uma fresa super curta, um kit que, como ele é enxuto, não tem tanta peça, você não precisa investir tanto, ele não é tão caro quanto outros kits do mercado. Ele tem offset variável, então assim, tem várias facilidades aqui com esse sistema, além da FGM, do sistema Arxis, ter alturas de implante variada, né? Então você tem implantes curtos, por exemplo, que você consegue fazer de forma totalmente guiada, isso é bem legal, dentre outras vantagens, né? Realmente um sistema bem interessante. Então aqui a sequência de fresagens, tá? A instalação do implante Arxis. E, nesse caso, foi planejado aproveitar para a prótese total do paciente, para a captura, não foi com uma prótese impressa ou fresada, mas esse slide aqui é bem legal para mostrar o tipo, né, as possibilidades das conexões protéticas, né, de braço protético do sistema da FGM, do sistema do Arxis, em que você pode personalizar o pilar, né? Então veja que aqui eles estão no ângulo reto, né, exatamente como estão planejados os implantes, e aí com o sistema você consegue angulá-los, tá vendo? Ele tem uma angulação livre até 20 graus, então olha lá a diferença. Isso é bem interessante. Tá vendo? Que aqui você garante um assentamento passivo muito bom, né, para essa prótese de protocolo, né, para esse protocolo metaloplástico, tá bom? Então aqui ele vai capturar, depois da angulação, levar os mini pilares, ó, de angulados. Isso tudo transcirúrgico, tá, pessoal? Tudo transcirúrgico. E aqui é a captura da prótese que a paciente já tinha, né? Então foi capturado, suturado e depois foto do caso finalizado, né? Paciente super satisfeito. Novamente o caso brilhantemente conduzido pelo professor Augusto Bessa, que Instagram, podem seguir lá no Instagram para conhecer um pouco mais do trabalho, para quem não conhece ainda, né? E também os cursos, né, de atualização de implante, atualização de implante que tem aqui no Rio de Janeiro, tá bem? Inclusive com a estrutura bem legal, tem tomógrafo, scanner, tem tudo lá no curso, é bem bacana. Beleza? Próximo caso que a gente mostrou também na quarta-feira, e depois a gente entra para os casos inéditos, tá? Caso esse que foi planejado aqui pelo Diego Zimmer, o meu sócio, não fui eu que planejei, mas foi feito aqui pelo Planning, eu fiz a parte de prótese e tudo mais, a parte da sequência de guias cirúrgicas foi o Diego, que é um grande mestre, eu acho que talvez no mundo não tenha ninguém com o know-how que ele tem, tá? De planejamento e cirurgia, e aí eu não
não tenho medo de queimar a língua, eu acho que talvez no mundo não tenha alguém com know-how que esse cara tem. Então foi planejado pelo professor Mário Grossman, que é um ídolo para a gente, é uma inspiração esse cara para a gente até hoje. Então, ele foi, assim, além do óbvio, né, que todo mundo conhece o professor Mário, ele foi um dos pioneiros no protocolo Bannermark aqui no Brasil, consequentemente no Rio. E esse caso foi feito alguns bons anos atrás, uns 4 anos atrás, foi um dos primeiros, né, que a gente fez com o nosso no guia do Pleno, a gente chama de 3 em 1, né? Então, novamente mostrando o pioneirismo, a vanguarda dele, né? Mesmo com um pouquinho mais de idade, aí tá longe ainda de aposentar, mas já tá um pouquinho mais rodado. Mas ainda assim um apaixonado, né? Por coisas novas, por inovação, por precisão. Tanto é que hoje ele levanta junto com a gente a bandeira do digital, né? Como um grande entusiasta da técnica, e é uma honra pra gente. Então, junto dele nesse caso, a gente teve a participação do Igor, o Igor Paulinelli, faz parte aqui do time do meu Planning Center, com certeza um dos maiores nomes aí no Brasil hoje, quando a gente fala dessa transição pério-implante prótese, um cara que trabalha em muitíssimo alto nível, né? Para poucos realmente o nível de trabalho dele. A Aline, que foi quem documentou o caso, colega também, as fotos são dela, vocês vão ver a qualidade, e o Dudu, filho do Mário, que talvez hoje aí está despontando como um dos maiores nomes da manipulação tecidual no país. Então, tem a oportunidade de observar o trabalho dele ao longo desses últimos anos. Inúmeras residências fora do país. Então, assim, pessoal, um cara que vale a pena vocês ficarem de olho, porque realmente está trabalhando em muito alto nível. É um caso também similar àquele outro que a gente apresentou, talvez com uma indicação nem tão clara assim de protocolo quanto aquele era muito flagrante. Esse aqui era um pouquinho mais discutível, mas dada o arco antagonista, a condição de múltiplos dentes, o próprio perfil do paciente, a gente optou em partir aqui por um planejamento de protocolo, né, uma prótese de protocolo, um protocolo metaloplástico, e aqui as fotografias da linha do projeto, tá? Então a gente tem guia base, a gente tem guia de indexação multiposição, só que aqui tá vendo que tá só no canino, bonitinho. O Diego planejou só pegando o canino ao invés de pegar os dentes todos, tá? Então a gente tem um guia base, novamente, um guia de fresagem que encaixa nesse guia base, a gente vai ver isso na sequência, e uma prótese. Aqui foi uma prótese impressa, maquiada bem rapidinho, foi até eu que maquiei essa prótese, mas isso tem uns casos já tem uns 2, 3 anos, pessoal, tá? Então vocês vão ver que hoje em dia a qualidade do que o Plane entrega, né, de caracterização, já está muito acima do que vocês vão ver aqui. Tá? Novamente, um dos primeiros casos aqui do Rio que foi operado com essa técnica. Tá? Estão passando? Então tá lá. O guia base e o guia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Se tem alguma coisinha rolando. Minha tela não está aparecendo para vocês? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu olhar o meu retorno. Deixa eu dar uma olhadinha no retorno aqui. Para ver se a tela está compartilhada com vocês. Acho que está sim, né? Aparentemente está tudo certo, né? Dá uma confirma aí no chat para mim, por favor. Deixa eu voltar aqui para olhar o chat. Agora foi, beleza. Vou voltar, tá? Perdão pelo contratempo. Eu voltei. Beleza, voltando. Então a gente tem esse guia, né, base, esse guia dentro suportado, acoplado ao guia base, que vai dar para a gente o posicionamento correto. Na verdade, ele vai dar para a gente a garantia, né, de que esse guia está posicionado. O guia base está posicionado no lugar que ele deveria estar, no lugar em que ele foi planejado. Detalhe, atentem para delicadeza da técnica aqui. Isso aqui é para poucos, né? Olha
a incisão, a escolha da técnica da incisão aqui realizada, tá vendo? O retalho rebatido com excelência. Novamente, um guia ósseo suportado, né? Então, olha aqui o descolamento realizado, sabe? Vou mostrar até aqui na sequência uma imagem. Deixa eu voltar. Uma imagem frontal dessa ostomia realizada com o piezo da CV Dentos, que dá um corte extremamente preciso para a gente, né? É uma técnica um pouquinho mais lenta, né? Por assim dizer, a osteotomia é um pouquinho mais lenta, mas ela é muito precisa. Então dá para a gente corte limpo, né? Depois a gente pode fazer até uma pequena osteotomia de regularização com a Max Cut, alguma coisinha só para dar uma arredondada. Tá? E aí aqui está o guia base e o guia de fresagem dos implantes, caso brilhantemente aqui conduzido pelo professor Mário Grossman e brilhantemente documentado pela Aline, né? As fotos estão lindas nesse caso. Então está lá o nosso guia de fresagem acoplado ao guia base, os implantes instalados para serem descidos à mão livre aqui, né? Na catraca, finalizado na catraca, né? Isso aqui é outra coisa que, sim, para quem está começando, né, na cirurgia guiada é uma discussão interessante, um tema interessante, porque, assim, o pessoal acha que é Lego. O pessoal acha que a cirurgia guiada é jogo de Lego, brinquedo Lego. Você encaixa uma coisa na outra e no final dá certo. Só que não, pessoal. A cirurgia guiada ela não transforma, não muda a implantodontia convencional, a implantodontia clássica, né? Ela é só uma ferramenta. O guia cirúrgico, seja ele um guia convencional ou um stackable guide, como esse que vocês estão vendo, ele é só uma ferramenta, não muda os alicerces da implantodontia. Então vai acontecer de você precisar abrir sempre retalho, vai precisar finalizar a implante, a instalação à mão livre, vão ter intercorrências, os implantes vão desviar. Então, assim, não é um jogo do Lego, sabe? Então você tem que saber implantodontia, né, para poder trabalhar com a implantodontia guiada. Tá? Não existe atalho aqui. Então, assim, vou dar um exemplo bem didático, tá? Uma metáfora bem didática. Se você não sabe fazer protocolo convencional, por exemplo, você não sabe fazer protocolo guiado. Tá? O guia não vai te ensinar o que você não sabe. Tá bem? Por exemplo, se você não está apto a fazer um incisivo central, na região estética, de forma convencional, não é o planejamento virtual e a cirurgia guiada que vão te ensinar isso. Tá bom? Então, essa é um alerta que para a gente que está dentro, que está inserido nesse contexto de cirurgia guiada, para a gente que está inserido nesse contexto de planning center, principalmente, onde a gente tem centenas de clientes, então a gente lida com centenas de profissionais diferentes, e resultados diferentes, e expectativas diferentes, e frustrações diferentes. É muito importante que se diga, que se frise, tá? Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta, tá? Não é o jogo do Lego, beleza? Então é preciso saber o que está fazendo, é preciso saber se virar, tá? Até porque, por exemplo, vamos supor, você comete alguma grosseria lá e o guia quebra. O que você vai fazer? Vai abortar a cirurgia? Então você tem que saber o que você está fazendo e não é o guia que te ensina isso não. Tá bom? Caso aqui, finalizado não, né? Operado com o kit da Derg, né? Kit de cirurgia guiada da Derg implante, que é um kit também enxuto, muito interessante. E aqui com esse implante que é um clássico, né, na implantodontia nacional, que é o TRI da Derg. Esse implante aqui é fantástico. É fantástico, tanto performance de osso-integração quanto da parte protética deles trabalhar com ele. É um sonho isso aqui. É muito bom, um implante muito bom. Isso aqui é um case de sucesso da empresa. Acho que a gente sabe que a Derg hoje não é a líder de mercado, né, no Brasil, por assim dizer. Então, talvez muitos de vocês não conheçam, né, mas é uma empresa tradicional aqui para a gente no Rio e no interior de São Paulo, enfim, outros estados. E esse implante deles, o Tri-Channel, né, que é até um formato que outras empresas internacionais usam, né, é muito bom, é fantástico, tá? Então, passando, a gente tem o guia base lá com os unipilares já em posição, essa foto oclusal da Aline aqui, muito bonita, mostrando que foi planejado e executado, né? E aí a prótese que a gente caracterizou bem rapidinha para ser utilizada nessa cirurgia, e há bons anos atrás já esse caso, então foi feito
com os conectores na prótese, tá vendo? Então aqui a gente tem que depois cortar esses conectores e aplicar a resina. Essa técnica, no curso a gente ensina essa técnica, ensina outra técnica, onde não precisa, né? Mexer, não tem conectores, porque a gente usa um guia por cima dessa prótese para levar isso em posição. Então tá lá ela reembasada, né? Levada em boca, capturada, e aqui a região cicatrizada já, depois da remoção das suturas. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo professor Mário Gross. Então, casinho novo, que a gente não viu ainda, não mostrei na quarta-feira, só por causa de tempo mesmo, porque esse caso é muito maneiro, um caso muito bacana, um caso também de mandíbula, também com uma indicação claríssima para um protocolo, aqui a opção foi um protocolo metaloplástico, caso esse conduzido brilhantemente pelo professor Matuque e a sua esposa, Gabi Matuque. Então esse caso foi feito no consultório deles, né? O César Matuque, né, para quem não conhece, o maxilo e implantodontista, opera muito bem, e faz parte do curso de especialização lá do professor Mário, do Diego, lá do Capacité em Teresópolis, né, região serrana aqui do Rio, porque tem gente aí do Brasil todo, né, na nossa live, na nossa aula aberta aqui. E a esposa dele, a Gabi, que faz a parte de prótese, normalmente ele opera, e a Gabi faz a prótese, foi assim que foi feito nesse caso. Tá? Então, olha lá, guia base, novamente ósseo suportado, e agora também com um guia de indexação para orientar essa posição. É obrigatório fazer isso? Não, não é. Não é obrigatório. Eu ensino como fazer no curso. Ensino. Mas eu entendo que vai ter gente que vai preferir trabalhar com guia base direto, e não há problema nenhum nisso. Tá? Cada um vai desenvolver o seu método de trabalho, tá? Faz parte. Novamente, um guia ósseo suportado. Tá? Vou avançar. Então, aqui, osteotomia realizada. Tá? Aqui também foi com piezo. Tá? Remoção do fragmento, o Max Cut para dar uma pequena regularizada. Então, olha lá. Pô, padrão de fotografia maravilhoso da equipe do César, tá vendo, pessoal? Eu sou Matuque lá no Instagram, procurem ele, César Matuque. Guia de fresagem em posição, e aqui os implantes instalados. Olha que imagem linda, né? Que imagem linda. Implantes em posição para esse protocolo de mandíbula. Uma coisa legal desse tipo de guia é que o próprio pino de fixação, tá vendo? Ele meio que serve como um afastador. É que aqui ele botou um Brani Mark para afastar o lábio para fazer a foto. Mas você pode botar o lábio para dentro, aqui, para baixo do pino de fixação, que ele mesmo serve como um afastador. E aí a captura da prótese, uma prótese caracterizada bem simples aqui, a caracterização. Essa aqui foi impressa. Então, os implantes aqui em posição, sutura realizada. Olha o encaixe dela, deixa eu voltar aqui, ó. Olha o encaixe dela com esse conector no guia base, tá vendo? No curso a gente foca mais nos ímãs, né? Na parte de imã, que foi. Acho que aqui no Brasil, não sei se foi o primeiro. Se eles inventaram a técnica, mas com certeza quem propagou mais esses guias com imã, esses Magnetics Guides aqui no Brasil, foi o pessoal da BDS, então é sempre bom dar os créditos devidos, né? O pessoal da BDS é uma empresa no sul do país, Beyond Digital Solutions. Quem toca à frente lá que eu conheço é o professor Chaban e o Alan, são os dois que eu conheço. É um trabalho muito bacana deles, apesar de serem concorrentes nossos aí no mercado, mas a gente respeita bastante, e aprende junto, né? Cresce junto. Mas o Diego, quando ele começou a fazer esse planejamento há quase 10 anos atrás, ele usava esses plugs, né? Que é o que a gente usa até hoje aqui no Planning. Então, e assim seguimos, a gente entende que funciona até melhor do que com ímãs, pelo menos na nossa prática, tá? E aí a prótese capturada em posição, né? Cilindros recortados, no flow, imagem transcirúrgica, né, pessoal? Captura imediata, tá bom? Que eu não trouxe a foto do caso finalizado, mas já tinha. Depois eu vou botar aqui na atualização, na apresentação. Ficou muito bonita a finalização desse caso aqui pela Gabi. Bom, dando sequência, esse caso aqui já é uma pegada bem diferente, tá? Paciente colapso de DVO, colapso oclusal, quase que uma PT na maxila, mas era uma PPR, os dentes inferiores ficam totalmente comprometidos.
Então foi feito uma placa base, um plano de cera, caso esse conduzido também lá na especialização de implantes no Capacité. Esse caso foi conduzido, a equipe essa, né? Quem é essa equipe lá de especialização de implantes do Capacité em Teresópolis é o professor Mário Gross, o professor Diego Zimmermann, o professor César Matuque, do slide anterior, o próprio Igor Paulinelli, aqui do Planning, e esse caso foi conduzido pelo Ralph Vasconcelos, inclusive as fotografias também. Ralph, que faz parte aqui do time do Planning Center também. Então foi feito uma soroplastia aqui, né? Uma montagem de dentes, porque assim, né? Mais uma vez, a planejamento digital não muda a implantodontia, né? A implantodontia é uma só. Consequentemente, a prótese também, né? A prótese é uma só. Não muda. Os conceitos são os mesmos. Então, muitas vezes, a gente vai precisar de conceitos, entre aspas, analógicos, né? Para serem aplicados nos casos. Então, inclusive, a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre os exames, etc. A gente explica um pouquinho desses conceitos. O que a gente precisa para planejar os casos, né? Foi feita a seroplastia superior e inferior pelo laboratório Vasconcelos, laboratório tradicional lá da região serrana. Aí a gente foi para a mandíbula, extrações, deixou 2 caninos, que foi planejado, retalho rebatido, né? Foi planejado apoiar o guia nesses 2 caninos, tá vendo? Para indexar o guia base. Aqui ficou faltando um pino na foto. Caso fotografado pelo Ralph. Então tá lá o retalho rebatido. Os 2 dentes que serviram para apoiar o guia de indexação do guia base. Osteotomia realizada. Uma foto oclusal da osteotomia, os alvéolos frescos aqui. As linhas de impressão, olha que coisa bonita. Foto do Ralph. Guia de fresagem levada em boca, de fresagem dos implantes. Essa aqui já está melhor, ó, vista oclusal. Implantes DERG nesse caso, tá? Cirurgia guiada da DERG, kit da cirurgia guiada DERG, implantes DERG. Então, vai lá a fresagem. E olha essa foto, foi utilizado aquele implante que eu comentei com vocês, do TRI, né? O implante TRI da DERG, que essa imagem é muito bacana. Olha um implante lá no fundo, ó, da anilha, mostrando o que foi planejado foi conseguido a ser atingido aqui, tá vendo? Que bacana essa imagem. Então, essa foto é bem legal. Então tá lá os implantes em posição. Novamente, olha esses 3 channels aqui. Esteticamente é fantástico. Aqui já está com um pino em posição, tá vendo? Nas outras fotos estava sem um pino. Então, sutura. E aí já, no mesmo momento, fazendo os conectores aqui para moldar, né, capturar. E aí a prótese total capturada imediata. Prótese total imediata que foi acreditada, né, para ser capturada aqui durante a cirurgia. Outro caso, agora de mandíbula. Também paciente com maxila já está até com as marcações para o duplo Daikon, tá vendo? Mas vai precisar fazer levantamento CI bilateral, então essa maxila não foi operada ainda, tá? Então a gente vai ver a mandíbula desse caso. Dá para ver no slide anterior que os dentes estão super comprometidos. Isso aqui é uma paciente doente periodontal. A gente operou ela no curso avançado de cirurgia guiada do meu Planning Center. Então, esse curso foi até operado por alunos. Só que tá certo que não eram qualquer alunos, né? O cirurgião que operou esse caso é o Thiago Schneider, com maxila de altíssimo nível aqui no Rio, né? Caso planejado aqui pelo meu Planning Center. Que foi conduzido com guia de osteotomia, né? Vocês vão ver aqui na sequência. Então, incisão. E aqui a gente utilizou uma sequência que a gente não focou tanto na divulgação do curso, mas é um tipo de guias que a gente trabalha bastante, que a gente vai ter oportunidade de compartilhar com vocês no nosso curso, que são guias múltiplos. Eles não são stackable guides, não são guias empilháveis. Tá? São guias múltiplos, são vários guias, é uma sequência de guias. Você coloca um, tira, coloca outro, tira, coloca outro, tira, e eu vou mostrar na sequência para você. O primeiro deles é um guia que serve único e exclusivamente para marcar a posição dos pinos de fixação. Só para você pegar a fresa de fixação e fresar os pinos de fixação. Porque são esses pinos, essa perfuração, essa posição aqui, que vai indexar os demais guias que vão vir pela frente. Tá? Então a gente tem o primeiro guia,
só para isso. Retalho rebatido, vejam, tá? Retalho rebatido, sem extrair dente por enquanto, esse guia apoiando neles e dando para a gente a referência dos pinos de fixação. Então, agora sim a gente tirou, olha lá o furinho do espino, ó, tá vendo? Dos pinos. Então a gente vai voltar com os novos guias por esses furinhos, tá? Então tá aqui as extrações realizadas, o retalho solto. Então agora a gente vem com o segundo guia, ó, pelos furinhos, tá vendo? Que ele serve para fazer essa osteotomia aqui dessa janela, nessa região entre mentonianos. Tá vendo? O restante dessa osteotomia, essa regularização posterior, foi feita à mão livre. Então o guia vai estar dando para a gente, porque entra na região de mentoniano. Então o guia vai estar dando para a gente aqui somente essa janela nessa região anterior. Tá vendo? Então aqui foi utilizado CVD, o peso da CVD com essa fresa aqui, que eu não lembro, com essa ponta, né, que a gente chama, que eu não lembro o número, tá? Não faço ideia de qual é o número disso aqui, mas é da CVD. CVDentos. Então, a osteotomia realizada. A laminazinha a gente sacou para fazer a foto. Foto feita pelo Igor, até. Igor Paulinelli. E aí a gente vem com outro guia agora, que é o guia de fresagem dos implantes. Então, a gente volta em posição pelos furinhos, tá vendo? Esse caso foi operado com kit da Sim, tá? Eu só não me lembro se foi Unitight ou se foi Epicut. Eu acho que foi Epicut. Mas foi Sim Implantes aqui, esse casinho. A gente já vai ver na sequência. Então vai lá, os implantes sendo fresados de forma guiada, o implante levado em posição. Implantes instalados, 4 implantes entre mentonianos. Tá? Olha lá o furinho do pino de fixação, tá vendo? Um aqui, outro aqui, e outro está sobre sangue, que não está dando para ver direito. Tá? Então a prótese aqui levada em posição, impressa. Esse caso aqui, inclusive, eu quebrei essa prótese. Na hora da antes de começar a cirurgia, eu quebrei essa prótese. Deixei cair na bancada. Pegou numa quina lá no chão, quebrou. E aí, enquanto estava rolando a cirurgia, eu imprimi outra e maquiei rapidinho. Então, ainda teve essa aventura aqui rolando. O paciente já tinha pedido dentes mais brancos, então, porque quando for fazer a máquina, então a gente já trouxe esse tom aqui para ela. E aqui não tinha, na hora lá da clínica, a gente não tinha mais resina. É curso, né? Acontece, né, pessoal? Acaba resina, curso, acontece de tudo. A gente não tinha mais resina de gengiva na hora para usar, então a gente tapou os buraquinhos com flow mesmo, dos conectores, né? Mas nem aparece o sorriso da paciente. Ah, não trouxe a foto final. Esse caso já foi finalizado uma nova PT para na axila, vou pegar essa foto depois. E a prótese final da mandíbula, né? E agora a paciente está na fila para levantamento de seio bilateral, lá no Inero, inclusive, instituto, né, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem a oportunidade de fazer os nossos cursos presenciais. Então, na verdade, na frente eu vou mostrar, né, mas é uma grande escola de implantodontia de prótese. Tem outras especialidades também, eu participo mais na parte de implante prótese, que é um centro de excelência, realmente, de implantodontia, principalmente implantodontia digital, tá? Conduzida lá pelo Diego Zimmermann, essa parte do implante, né? Mas junto com a equipe dele, o Marcos, o Bruno e o Luiz Felipe, são sócios lá também. Enfim, é um grande centro de excelência aqui no Rio de Janeiro de escola de odontologia, né? Mostrar mais um casinho. Esse é um pouquinho diferente porque é um duplo Daigo. O paciente é dentro, né? Então, olha só as marcações do protocolo de duplo Daigo nessa mandíbula. A gente operou a mandíbula primeiro. Esse também foi operado no nosso curso avançado de cirurgia guiada, lá no meu Planning Center, tá? Foi realizado no Inero. Sequência de guias múltiplos, como a gente viu do último caso, tá? Não é stackable guides, mas são guias múltiplos. Tira um, coloca, tira, então ele vai na sequência de guias, tá? Então, voltando, ó, primeiro guia só para perfurar os pinos de fixação. Olha o detalhe importante aqui dessa foto, quem percebeu? Detalhe é que está com o silicone aqui no guia, ó. Tá vendo? O que é isso?
Esse aqui é o mesmo silicone que foi utilizado para fazer o duplo Dicom. Olha que bacana. Silicone de adição, no caso, que de condensação acaba deformando mais rápido. E com ele, a gente tem uma garantia maior de que a gente está fixando isso exatamente na mesma posição de que foi tomografado, que é exatamente a mesma posição que a gente planejou, e a gente tem uma garantia maior de que a gente está fixando isso exatamente na mesma posição. Tá? Então é mais um diferencial, tá? Um detalhezinho pulo do gato. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque esse duplo Dicom ele acaba replicando a parte dentária da prótese, né? Então isso aqui encaixa uma coisa, vai encaixar na outra. Tá? Então, fixados os pinos de fixação aqui na região anterior, fresados os pinos de fixação, foi até... outro detalhe, olha só. Fixação mucosa, tá vendo? Mucossuportada nesse primeiro momento. Porque é a partir do duplo Dicom. E a duplo Dicom é a partir da tomografia, a partir da prótese do paciente. E a prótese do paciente é mucossuportada. Tá? Então a gente bota esse conjunto em boca e fresa para ter a orientação dos pinos de fixação aqui registrados, tá? Então depois a gente abre o retalho, tá vendo? Retalho descolado, inclusive muito bem descolado, cirurgia bonita. Eu não lembro qual aluno operou isso aqui, mas está bem operado. Bom, guia em posição para dar essa osteotomia na região anterior, tá vendo? Então, osteotomia realizada. O restinho de osteotomia aqui a gente tira o guia e finaliza a mão livre, tá? Esse caso foi operado com implante Neodent, Neodent GM, tá? O kit do Neodent GM, não é o kit EasyGuide, tá? Kit do GM que para casos de maior proporção, eu acho superior ao EasyGuide. O EasyGuide acaba te limitando muito em alguns pontos. Então tá lá os implantes fresados. Olha só essa imagem fantástica, isso aqui é bem bacana. Olha os pinos de fixação aqui no osso, ó. Os furos dele, ó. Tá vendo? Os três aqui bem nítidos. Fotão aqui. Não lembro quem fotografou esse caso, foi o Igor ou foi o Ralph. Mas tá um fotaço isso aqui para mostrar isso. Ó, os pinos aqui. Exposição de mentoniano, né? Etc. Então olha lá os pilares. E essa prótese, ó, foi capturada já com guia de indexação externa, tá vendo? Que a gente tem também essa forma de trabalho, que a prótese não tem conector. Então tirou o guia anterior e levou esse guia com essa prótese encaixada nele, tá vendo? Dá até para ver os furos para captura aqui em cima, desenhados, tá? Então pelos próprios pinos entra em posição. E aqui o final da prótese capturada, já reembasado. Para ver? Tranquilo? Eu separei no Exoplan para mostrar para vocês uma sequência parecida com o que a gente viu na aula. Deixa eu demonstrar. Então, olha só. Os casos de mandíbula que a gente estava vendo, por exemplo, né? Então, a gente tem essa indicação aqui de protocolo para mandíbula, né, com alguma clareza. Então, a gente vem com o guia base. Mas aqui, por exemplo, ó, eu fiz um guia de indexação para mostrar nesse projeto. Então, olha lá. Por que existe esse guia? Porque ele vai orientar a gente a levar esse conjunto do guia base, na verdade, esse conjunto não, né? Levar esse guia base na posição que foi planejado, caso. Às vezes, quando está com o retalho rebatido, né? E esse guia base direto no osso, a gente não tem muita clareza dessa posição. Agora, como é que a gente descobriu isso? Pensa, quantas cirurgias, quantos anos, quantos planejamentos, quantos transcirúrgicos a gente não teve para começar a pensar nesses gatilhos, né? E isso é o grande barato do curso, né? Que é essa transferência, né, de conhecimento, pessoal. A gente já está nessa caminhada aí há mais de 10 anos, não, há quase 10 anos. Então a gente já errou muito, já acertou muito, já testou muita coisa. E você não precisa passar por todo esse processo, né? Dessa forma árdua que a gente passou. Você pode partir
né, já com uma transferência de know-how, pulando muitas etapas, pulando muito tempo, né, ganhando muito tempo. Então, isso é um dos grandes diferenciais. Então, olha só, removendo o guia base, aí a gente tem esse platô realizado, tá, essa estutomia realizada, eu tenho guia de fresagem para o caso, fresei meus implantes, maravilha. Agora eu tenho uma prótese, na verdade, deixa eu botar o guia já, aqui com conectores, tá vendo? Para capturar esse conjunto em posição. Cenário de maxila. Deixa eu tirar isso aqui, pronto. Então tem lá uma maxila bem complicada, né? Esse aqui é um perfil que não dá para mostrar a foto do caso desse paciente, eu não tenho essa autorização. É mais um caso bem complexo. Então aqui a gente optou por um protocolo metaloplástico nessa maxila, então só para mostrar a sequência de trabalho, um guia base para ela, né? Onde a gente tem a osteotomia aqui simulada, tá vendo? Onde a gente tem um guia de fresagem, deixa eu tirar a mandíbula, um guia de maxila que ele é apoiado no palato, né? Então ele é meio que muco suportado, mas ele é ósseo fixado, né? Então ele é meio que muco ósseo suportado, por assim dizer. Então tem todo um fluxo de trabalho diferente, esse tipo de guia, um pouquinho complexo de explicar agora, mas no curso a gente esmiuça isso em todas as etapas, tá? Ok. E a gente vem com a prótese, na verdade, assim, duas formas, né? Ou a prótese com os conectores, tá vendo? Levada junto. Qual é a desvantagem desse método? Que tem que cortar o conector depois e aplicar uma resinazinha aqui na cor da gengiva, tá? Vantagem que é muito prático, muito rápido, inclusive para planejar é mais fácil, mais rápido. Ou outra forma, que é com um protocolo fresado, esvaziado e um guia de captura. Então, nos casos clínicos, a gente viu casos capturados dessa forma, né? Então, essa possibilidade aqui de planejamento também, né? E, por último, o caso de duplo Daikon, que a gente também viu, foi esse da senhorazinha aqui, ó, no duplo Daikon exatamente assim, né? Ó, esse caso aqui, por exemplo, né? Então, a gente também, no nosso método, tem a oportunidade de trabalhar com guias assim. Então, tá lá um guia base. Perdão. Aqui, a osteotomia simulada. Um guia de fresagem. E uma prótese para ser capturada, que poderia capturar a própria prótese total do paciente, né? Eu acho até já vai com ela esvaziada, já vai com ela preparada nesse tempo. Porque assim, aí o pessoal também entra numa de que tem que ser tudo indexado, tudo guiado, tudo preparado. Não, né, pessoal? A realidade nem sempre é essa, né? Muitas das vezes a gente vai sim capturar a prótese total, por que não, né? Então, inclusive você viu na série de casos que eu mostrei, né? Vários deles com prótese total capturada, né? Mas enfim, só para mostrar as possibilidades, tá bem? Bom, e agora eu queria pedir a atenção de vocês, nesse caso finalizado. E agora eu queria a atenção de vocês, porque agora a gente vai compilar tudo que foi apresentado ao longo dessa nossa jornada de Steckable Guide. Ao longo dos últimos anos, algumas vezes, algumas pessoas, alguns colegas mandando mensagens para a gente, perguntando, vocês não fazem curso, vocês não têm curso para ensinar esse tipo de planejamento, e a gente sempre relutou muito para fazer isso, para abrir esse conhecimento. Afinal de contas, não é um know-how meu, do Pedro, é um know-how da nossa equipe, né? Então, muito desenvolvimento ao longo dos anos, da equipe, tanto das pessoas da equipe quanto da empresa, né? Quanto do meu planning center, empresa, né? Então a gente relutou bastante, mas a gente acabou entendendo que seria sim o momento de compartilhar isso, que quanto mais gente a gente trouxer para o lado do digital, melhor. Quanto mais gente a gente trouxer para o lado da precisão, da previsibilidade, né, da assertividade, né, da previsibilidade dos nossos planejamentos entre o que foi planejado e o que foi executado. Então, quanto mais gente vier para o lado de cá, melhor. Seja planejando seus próprios casos ou não, seja
terceirizando esses planejamentos para um centro de planejamento. Inclusive, por exemplo, na quarta-feira, de quarta-feira para cá, que foi o dia que a gente fez o lançamento do nosso método, 2 clientes entraram em contato mandando mensagem para o Planning Center querendo que a gente planejasse casos desse tipo para ele. Então não é necessariamente algo que é para que todo mundo que está assistindo aqui vá vir a planejar seus próprios casos. Não necessariamente. Mas o que a gente quer é trazer mais gente para o digital. Quanto mais gente vier para o lado de cá, quanto mais gente sair da zona de conforto e buscar o melhor para os seus pacientes, buscar o melhor para si, é melhor para todo mundo. Então, a gente acabou tomando a decisão de compartilhar isso com os colegas, só que como é que o colega começa a fazer isso? Por onde ele começa? Não se sabe, né? Até então não havia um caminho para isso. Não havia ninguém para te pegar pela mão e te mostrar como fazer esses planejamentos, como começar a fazer esse tipo de planejamento. Então a gente criou esse método justamente para suprir essa coluna. Então agora, você que quer planejar seus próprios casos complexos, você tem um guia para isso, você tem um tutorial, você tem uma pessoa que vai te ajudar, que vai te pegar pela mão e vai te conduzir no caminho que você vai precisar trilhar para que você possa planejar, imprimir, né, e mesmo operar os casos como os que você viu ao longo da apresentação. Né? Então foi pensando nisso que a gente criou esse método. Então, para você que está pensando em começar a planejar os casos mais avançados do seu consultório ou dos seus clientes, se você é um laboratório de prótese, ou se você tem um planning center, na quarta-feira, tinha gente de outros planning centers assistindo. Então, é normal, faz parte do jogo, tá tudo certo. Então, o que a gente quer propor com isso? A gente quer propor para você uma transferência de conhecimento de uma forma muito otimizada, né? Que a gente chama de curva de aprendizado acelerada. É o que eu já falei anteriormente, você não precisa errar tudo que eu já errei, tudo que a nossa equipe já errou. São centenas de casos planejados e algumas dezenas de casos operados. Você sozinho no teu consultório, quanto tempo você vai demorar para operar 10 casos desse aqui? Estou falando só de 10. Sabe? Quantos meses ou quantos anos você vai demorar para ter oportunidade de operar 10 casos com essa técnica? Não estou falando de 10, estou falando de 50, 60, 70. A última vez que eu olhei, tinha uns 60 planejados. E já faz um bom tempo. Foi antes de começar o projeto. Então, assim, muito difícil você conseguir esse know-how sozinho. Como é que você vai aprender tudo? Será que você precisa errar tudo que eu já errei? Será que você precisa bater a cabeça em todos os lugares que eu já bati? Né? Eu acho que não. Acho que é interessante você pensar na possibilidade de pular etapas, de ganhar tempo. Tempo é a coisa mais valiosa da nossa vida. Então aqui a gente acabou optando por compartilhar todo esse know-how de quase uma década com vocês. Tá bom? E para você que está em dúvida se o método funciona para você ou não, se você é capaz disso ou não, eu queria deixar você tranquilo, porque no curso a gente esmiuça todas as etapas do início ao fim. Então a gente, por exemplo, fala da parte dos planejamentos dos implantes no Exoplan. Aqui fica um alerta, tá? Com toda a transparência, tá? E um discurso não comercial, tá? É um discurso de não vendedor, tá bom? Esse curso aqui, o Stackable Guide, ele não é para você que não sabe nada ainda de planejamento virtual, tá bom? Se você é um iniciante total, iniciante completo em planejamento virtual, esse curso não é para você. Para você que está começando ou pensando em começar, o curso que eu sugiro é o Masterizando Exoplan, que é o meu curso de Exoplan para iniciantes e intermediários. Na sequência, no final, eu vou mostrar para vocês o curso e para quem tiver interesse eventualmente, a gente vai dar uma condição especial para você que está aqui na live. Tá? Agora, para você que já está inserido nesse contexto de alguma forma de planejamento virtual, ou tem muito interesse, aí sim esse curso é para você. E eu criei esse método, de uma forma muito didática, muito objetiva, muito funcional, direto ao ponto. Então você vai ter toda a parte, por exemplo, dos planejamentos de implante na Exoplan. Depois eu vou te mostrar como fazer a parte da prótese na Exocad. E depois eu vou te mostrar como você costurar essa colcha no Mesh Mixer. Tá? Então a gente passa pelos 3 softwares, para os casos que são necessários, nem todos serão, mas a gente trafega nesse fluxo completo, mostrando exatamente como eu faço cada etapa. É do início ao fim.
em todos os tipos de caso. STL de maxila com mandíbula, perdão, STL Daikon para maxila, STL Daikon para mandíbula, duplo Daikon. Então a gente vai passo a passo mostrando no software e disponibilizando para você tudo que você precisa para treinar o caso, ou para poder fazer o caso. Então tem lá os exames, a tomografia, o STL, os attachments, as bibliotecas que você vai precisar, os STLs que você vai precisar, tá tudo lá. Então assim, não tem desculpa, só não faz quem não quer, tá bom? Não tem desculpa. Todo mundo consegue fazer, é só querer. Bem? E aí, deixa eu voltar para quem tá com a gente aqui presenciando num domingo à noite, você que está num domingo à noite aqui com a gente, querendo aprender, vendo coisa nova, saindo da zona de conforto, já tem a minha gratidão. E para você que está aqui, a gente vai dar R$1.000 de desconto para quem tiver interesse em adquirir o nosso curso, como um presente, como um agradecimento por você confiar no nosso trabalho, por você que está prestigiando num domingo à noite, máximo respeito e o carinho, e me dá muito tesão estar com gente que está buscando ir além, gente que quer ir além do óbvio, gente que busca excelência. Então, eu faço isso com muito entusiasmo. Tá? Para quem adquirir o método, vai ter ele liberado por 12 meses, ou seja, 1 ano de curso liberado. Vai poder assistir quantas vezes quiser, pausar, pega o arquivo, abre no software, tenta, tira a dúvida, tá bom? Quantas vezes quiser, de onde quiser. E aqui começa o festival. Aqui é fantástico. Uma vez por mês, a gente vai estar junto, online, pegando os casos que vocês quiserem planejar, por exemplo, e fazendo juntos. Qual o valor disso, né? O valor atrelado a isso. Então, a gente vai estar junto num Zoom, por exemplo, interagindo, trocando figurinha e tirando as dúvidas dos casos que vocês querem planejar, ou fazendo planejamentos com vocês, ou temas que eu achar interessante trazer para a gente discutir. Então, a gente vai ter um encontro por mês, ao vivo, juntos. Também fica gravado, obviamente, a gente sobe lá na plataforma, para quem não puder estar presenciando ao vivo conosco, tá? E a gente vai ter oportunidade de tirar as suas dúvidas dentro dessa mentoria, tá? Com todos os alunos que estiverem presentes. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma mentoria do nosso outro curso, do nosso curso de Masterizando Exoplan, o curso intermediário, inicial intermediário de Exoplan, onde aqui estão os alunos no Zoom, a gente entra junto e tira essas dúvidas, faz esse troca essa figurinha juntos. Tá? E também a nossa comunidade Teachable Guides, que a maior parte dela se resume ao nosso grupo de WhatsApp, onde a gente troca figurinha o dia inteiro, tira dúvida o dia inteiro, quase que instantâneo. Não só eu respondendo os alunos, ou a galera do meu time respondendo os alunos, mas também os próprios alunos trocando figurinha, como estão trabalhando, como estão fazendo, onde comprou o software, qual resina está usando, enfim, deu certo, deu errado, mostra a cirurgia, o que deu certo, o que podia melhorar. Então a gente passa o dia inteiro nesse grupo aqui trocando figurinha, pessoal. E aí a gente vai ter essa própria comunidade para os Teachable Guides. Inclusive, para quem adquiriu, já adquiriu ao longo desses dias, né, desse projeto, na próxima semana, e está aqui assistindo a live, né? Na próxima semana a gente inicia os trabalhos, tá, pessoal? Mas já está todo mundo habilitado lá no grupo, já pode ir mandando mensagem. Na próxima semana a gente começa a trocar uma figurinha, vou compartilhar o cronograma dos encontros ao vivo para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Graças a Deus, bastante gente, né? Resultado bem bacana. Bibliotecas exclusivas, ou seja, o que você vai precisar dos projetos de implante, de anilha, os attachments, tudo mais que vocês precisarem para planejar os casos, a gente vai disponibilizar para vocês, tá bem? Então tá lá um exemplo aqui das pastas, das bibliotecas que a gente tem disponível. Aqui ainda está na letra B, então assim, é bastante coisa, né? E os STLs para desenhar os guias, tá? Então, eu nem trouxe aqui o desenho dos attachments para mostrar, mas vocês viram os plugs que a gente vai utilizar na hora de desenho do guia, ou o STL dos ímãs, ou dos pinos transpassantes, enfim, todos os STLs que a gente chama de attachments, né? Todos os attachments que vocês vão precisar usar durante o planejamento dos guias, a gente vai disponibilizar para vocês, tá bem? Descontos em empresas parceiras, então, por exemplo, a gente tem desconto em empresas de impressoras, de resinas, tá? Mas isso aqui a gente libera o cupom para os alunos, tem cupom, por exemplo, de 15% de desconto.
próprio desconto no Planning Center, desconto de especializações de implante, autorizações de implante. Então a gente tem bastante coisa rolando nesse sentido, cada vez mais. Tá? E para quem entender que não é o momento de comprar o Stackable Guide, por um curso um pouquinho mais avançado, a gente também vai estar dando um desconto de R$500 no Masterizando Exoplan, que é o nosso curso iniciante, intermediário de Exoplan, tá bem? Então, para você que está aqui na live e acha que esse curso de Stackable Guides ainda não é para você, que você ainda não está nesse momento, você entra no Masterizando Exoplan, que você vai ter todo esse suporte para quem está começando, tá? Vai te pegar pela mão e com a mesma didática, com a mesma competência, a gente vai poder te conduzir nesse caminho, tá bom? Não tem nem desculpa para não começar. E aí, tudo isso que a gente apresentou, pessoal, para quem está na live, tá? Para quem está aqui na live, vai sair por R$ 2.497, tá bom? Mas esse valor é só com para quem está na live, né, com aqueles R$1.000 de desconto. O preço cheio do curso, R$ 3.497, mas para quem está aqui na live, a gente vai soltar um cupom para vocês, que vocês vão aplicar, e aí ele vai dar o valor de 2.497. Ou a gente já vai mandar um link com o cupom aplicado para facilitar para vocês, tá bem? Então tá lá, 2.497 para quem está aqui na nossa live, ou 12 vezes 249,23, menos de R$250 aqui por mês. Traduzindo, né? Um caso já pagou o curso com alguma folga. Tá? Então, o primeiro caso que você planejar com esse método já pagou o teu curso e vai sobrar dinheiro. Tá? Então, é algo realmente que a gente fez de uma forma muito acessível, ainda mais com esse R$1.000 de desconto aqui para quem está aqui na live. Fica mais fácil ainda. E agora, o mais importante, presta atenção, peço a atenção de vocês, não está escrito em lugar nenhum, tá? Para encerrar esse ciclo, é a nossa última chance, na quarta-feira a gente prometeu 30 vagas para quem comprasse, né? O curso a gente prometeu 30 vagas para os primeiros 30 alunos que comprassem o curso, e a gente ainda tem 6 vagas para a mentoria 1 para 1. Tá? Então eu tenho 6 vagas abertas para a mentoria 1 para 1. Então, traduzindo, os 6 primeiros que aqui hoje, que estão presentes aqui na live, comprarem o curso, vão ganhar uma mentoria de 1 hora comigo, online, individual, eu e você, tá? No Zoom ou em outra plataforma, enfim, geralmente a gente faz pelo Zoom, onde você vai ter 1 hora comigo para tirar todas as dúvidas ou para fazer um planejamento juntos, enfim, para a gente trocar essa figurinha presencial. Então, eu ainda tenho 6 vagas para isso, mais do que isso não tem como, porque é impossível, não vou ter tempo para atender todo mundo. Então, a gente vai estar liberando no link para vocês, no chat para vocês, agora o link, tá? E os 6 primeiros que adquirirem o nosso método vão ganhar essa mentoria 1 para 1, tá? Minha equipe vai colocar no chat para vocês o link da página de vendas, tá? Já com R$1.000 de desconto aplicado para quem está aqui na live. Lembrando, esse desconto só vale hoje, tá? Amanhã esquece, acabou, fechou o pacote. Então, desconto de R$1.000 hoje. E para os 6 primeiros vão ganhar a mentoria de 1 para 1 comigo, tá bem? Então já está valendo, o pessoal já vai jogar no chat agora o link para vocês. Deixa eu só ver se eu preciso, se vai estar aparecendo ou se eu tenho que mandar aqui para vocês. Só um segundo. Deixa eu jogar aqui para vocês, para facilitar. Aqui. Estou jogando para vocês. Aqui no chat. E está valendo, pessoal. Os primeiros 6 colegas que adquirirem o nosso método vão poder ter 1 hora de consultoria 1 para 1 comigo. Então, resumindo, para quem ainda, até hoje, né, para quem está aqui na live, até meia-noite, está liberado R$1.000 de desconto, tá? Já está nesse link que eu mandei com R$1.000 liberado. O acesso ao curso por 12 meses, as mentorias mensais, que a gente vai estar junto, uma vez por mês online, a comunidade Stackable Guide, onde você vai tirar dúvidas ali quase que em tempo real, comigo e com os demais alunos, tá bom? Acesso às bibliotecas e aos STLs, ou seja, tudo que você precisa para praticar, até dos exames dos casos, para vocês terem de modelo para praticar,
ou os implantes que vocês vão utilizar, as anilhas que vocês vão utilizar, os attachments que vocês vão utilizar, tudo vai estar liberado para vocês. Os descontos em empresas parceiras, tá? E para quem entender que não é o momento desse curso, do Stackable Guides, a gente também vai estar liberando R$500 de desconto no Masterizando Exoplan, tá bom? Que é o curso inicial e intermediário, tá? Então, preço cheio, R$3.497. Hoje, na live, o link que eu soltei no grupo agora, você vai pagar 12 de 249,23 centavos, tá bom? Lembrando, eu ainda tenho, ou só tenho, mais 6 vagas na mentoria 1 para 1. Então, os 6 primeiros vão ganhar 1 hora de mentoria comigo. Que já se você quiser por fora, né, contratar 1 hora de mentoria comigo, já é quase o valor do curso. Então, só aí já está praticamente pago o curso, tá bem? Então, pessoal, link liberado e agora eu vou responder as perguntas que vocês mandaram. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vou voltar para responder as perguntas. Mandem as perguntas agora, tá? Beleza. Vou começar pela pergunta do Márcio, tá? Qual a altura da anilha, H9 ou H10? Márcio, depende do kit, né? Você deve ter perguntado isso na hora do kit da Neodent. Deixa eu até fazer um parênteses, pedir para a minha equipe mandar aqui no chat privado, por exemplo, o link do Masterizando Exoplan com desconto para eu poder mandar para os alunos aqui também que tiverem interesse, tá bom? Pode me mandar no chat privado, por favor, aí, time. Então, respondendo o Márcio, depende do kit, né, Márcio? Quando a gente fala do kit da Easy Guide, por exemplo, ele tem fixo em H10. É o kit sem tubos da Neodent, né? Agora, quando a gente fala do GM, do kit GM, que é o que eu mostrei no caso, né? Que o caso Neodent que eu mostrei era com o kit UNGS, o kit do GM, aquele kit da bandeja grande, com os pinos, com os tubos passadores, né? Então, nesse sistema, a gente tem a opção de trabalhar com H9 ou H11. Então, ele dá para a gente a possibilidade de afastar a anilha. E esse é um dos motivos que eu recomendo para quem trabalha com grandes reabilitações, grandes cirurgias, não comprar o Easy Guide, se tiver que escolher, obviamente. E sim o GM. Porque essa é uma das vantagens, além de que o Easy Guide só fresa para 13 milímetros, a gente sabe que para situações de maior proporção não é o suficiente, às vezes para pequenas proporções, para situações de pequena proporção não é o suficiente fresar 13, então tem que ficar fresando a mais, sem o guia e sem tubo, então assim, começa a complicar um pouquinho. Então, a minha recomendação normalmente é trabalhar com o GM para casos maiores. Agora, se a tua realidade de consultório são casos menores, casos unitários, poucos implantes, e aí eu recomendo o Easy Guide, porque é fantástico não ter tubo. Né? Você poder operar com uma mão ali a menos é fantástico. Tá? Felipe perguntou, qual resina utilizada? Ela é bastante rígida para não deformar com a pressão? A verdade, Felipe, vou até falar, a resina desses casos, quase todos esses casos que você viu, foram operados com a resina da Odontomega, da DD Guide. Tá? Uma das melhores opções que você vai ter no Brasil para trabalhar com guia cirúrgico. Tá? É a DD Guide da Odontomega. Tinha um caso que foi com a da Markertech, os prints da Markertech, que é muito boa também. Inclusive, ela tem algumas vantagens, por exemplo, ela muda de cor quando autoclava, então você tem um identificador claro de que aquele guia está autoclavado, isso é legal. E aí você fala, se ela é bastante rígida. Então, na verdade, existem vários conceitos, né, conceitos físicos, provavelmente ditos, no que tange falar se uma resina é resistente ou não resistente. Na verdade, a resina ela não pode nem ser tão rígida, ela tem que ter uma capacidade de deformação. Porque se ela for muito rígida, ela vai tender a fraturar com mais facilidade e não vai assentar, ela não vai ter jogo para assentar, ela não vai ter maleabilidade para assentar em determinadas situações que o eixo de inserção vai pedir. Então, na verdade, a propriedade, não existe uma propriedade só
que vai dar a resistência, né, que vai fazer ela ser resistente a fraturas, e sim um conjunto delas. Uma delas, por exemplo, é que ela realmente não seja rígida, pelo contrário, ela tem que ter alguma maleabilidade atrelado a ela, um módulo de elasticidade, tá bom? Agora, sendo mais didático, assim, mais direto possível, sim, elas são resistentes bastante. Agora, pode fraturar? Pode. Já fraturou? Já fraturou. Então, acontece. E aí a gente vai aprendendo, né? Primeiro, a gente vai aprendendo a desenhar. E aí que eu falo que você já vai pegar tudo mastigado, porque eu vou te falar exatamente qual a espessura que eu uso, qual alívio que eu uso, o desenho que eu faço. Então, você não vai precisar errar tudo que eu já errei, né? E no transcirúrgico também, né? Você não vai precisar fazer todas as cagadas que a gente já fez. Então, você vai receber isso tudo mastigado. Tá bom? Espero ter respondido. Mais perguntas? Por que não fazer a definitiva direta? Maurício, depende da sua forma de trabalho. Cada um trabalha de um jeito. Tem a galera que já molda e já chama o laboratório para fazer aquela prótese 2, 3 dias depois. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de deixar esse tecido maturar, cicatrizar, validar o projeto, validar se a DVO está ok, se o corredor está ok, se a altura está ok, se a cor está ok, validar a injeção do cantilever. Então, depois que eu tenho tudo devidamente validado, eu vou para uma definitiva de forma muito mais assertiva, muito mais previsível, né? Com ela toda já ajustada, ou com as alterações que vão ser precisas para o projeto final já estabelecidas. Mas são só formas de trabalho diferentes, tá? Cada um tem uma linha de trabalho e segue com ela, tá? Seguindo. Pedro, qual o custo do processo completo? Caso possa disponibilizar. Márcio, eu mando no grupo a tabela lá do planning, por exemplo, tá bom? Posso mandar uma tabela do planning que aí você consegue ver os valores, tá? De cabeça também não vou saber todos, não. Mais uma pergunta do Márcio. No caso do curso, qual o pacote de software de introdução, se existe ou gratuito, é fornecido ou viabilizado? Eu não sei se eu entendi perfeitamente, mas os softwares que a gente utiliza, basicamente é o Exoplan e o Exocad. Tá? Ambos são softwares pagos, não são softwares gratuitos. Onde você pode comprar o software? Algumas empresas vendem. Por exemplo, o meu Exocad, o meu não, né? O Exocad do Planning Center, a gente comprou com a Duane 3D, há bastante tempo atrás. O Exoplan, a gente comprou com a Kremer Digital. Eu sei que a Smart Dent também vende software. Tá? Agora, infelizmente, também tem muita pirataria rolando. Então, e é bem por isso que penso eu que no Brasil o Exocad e o Exoplan se tornaram os líderes que a galera mais usa, porque infelizmente tem muita pirataria rolando. A gente já via anúncio de software pirata até no Mercado Livre, pessoal. Então, assim, realmente, hoje, para quem quer adquirir um software pirata, infelizmente é muito, muito fácil, tá bom? Mas as empresas que você pode adquirir são, as que eu conheço, tá? Pelo menos, são a Duane 3D, tá? A Kremer Digital, né? O Digital Lab da Kremer, e a Smart Dent também, tá? Capaz até de ter outras empresas, eu não sei, tá? E o terceiro software que a gente usa, o Mesh Mixer, ele é gratuito, tá? Te mando o link para você baixar. O Stanley já comprou o curso, ele está fazendo uma pergunta. Se eu já subi os arquivos. Não, Stanley, vão ser subidos na próxima semana, tá? 7 dias depois aí de adquirir, a gente libera, tá bom? Todos os STRs, etc., tudo junto, vai subir o link do Drive lá para vocês, tá? O Fábio. Esse curso é válido para quem está iniciando? Fábio, não é. Se você não sabe nada, o curso que você tem que fazer é o Masterizando Exoplan. Inclusive, eu vou pegar o link agora dele aqui e vou te mandar para você dar uma olhada. Olha só. Vou jogar no chat agora. E vou jogar um cupom que é para quem está aqui na live.
o cupom de desconto. Então, esse curso, o Fábio, é o curso para iniciantes e intermediários no Exoplan. Então, lá eu mostro tudo que você precisa saber para quem está começando. Tá? Lá dentro tem um credenciamento de cirurgia guiada, explicando a filosofia da técnica, tem rendição de todos os principais kits, explicação de todos os principais kits, tem aula só sobre os exames, que tipo de exame para cada tipo de caso, porquê de cada coisa. Tem casos super simples de unitários, como é que insera, como é que planeja, implantezinho região posterior unitário, aí vou para região anterior unitária, aí começo a ir para pontes, e aí começa a ir para casos mais de maior expressão, e a gente termina falando de casos de arco total, tá? Seja de paciente dentro, ou seja de paciente ainda com dente, STL Daikon ou duplo Daikon, e a gente explica isso tudo mesmo, é um curso gigante, muito completo, e com a penca de caso ao vivo, e também com mentorias mensais, e também com a comunidade Exoplan, para quem tiver interesse em adquirir. A gente passa o dia inteiro no grupo de WhatsApp tirando dúvida, trocando figurinha. Também para validar. Então, esse é o curso para quem está começando. Não é o Stackable Guides. Se você comprar o Stackable Guides agora, você vai ter um pouco de dificuldade. Marjorie. Ei, Marjorie, tudo bem? Como faço para usar o cupom para o Masterizando Exoplan? Pô, coincidentemente, está respondido aí no chat, Marjorie. Tá o cupom e o link, tá bem? E te espero em breve aí, a gente já vai estar trocando figurinha, né? Seja bem-vinda. Obrigado, né, pela confiança. O Stanley já respondi. Leonardo, boa noite. Vocês que fizeram essa série dos ímãs? Sim, Leonardo, a gente desenha. A gente tem aqui no Planning uma equipe de CAD, né? Na verdade, não é muito complexo não, tá? Leonardo, é bem simples. Assim, obviamente, para quem não tem noção de como começar, não é tão simples. Mas sim, a gente desenha não só esse, como vários attachments, né? Vários STLs. Então, para quem comprar o curso, a gente vai disponibilizar os diferentes desenhos para imãs, etc. E também onde eu compro o imã, né? Tem gente que não sabe onde eu consegue os imãs, né? Então eu vou disponibilizar isso para vocês também, tá bom? Obrigado aí pela participação, cara. Márcio Vasconcelos. Márcio, valeu. Manda mensagem lá no grupo, cara. Depois tem até o grupo de clientes lá do Planning. Se tiver interesse, a gente troca essa figurinha, tá? Lembrando que ainda a gente tem 6 vagas, tá, pessoal? As últimas, talvez eu já não tenha mais 6, porque a gente já liberou o link de compras, mas são as últimas 6 vagas para quem quiser comprar o Stackable Guides com 1 hora de mentoria comigo, tá bem? Não sei se já esgotaram, mas eu acho que ainda não. Para quem adquirir o curso agora, vai ganhar 1 hora de mentoria comigo, 1 para 1, para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Vou descendo. Valeu, Marjorie, obrigado. Então, pessoal, vou botar aqui no grupo novamente, tá? O link do Stackable Guides. Então, para quem tiver interesse, ainda tenho 6 vagas com mentoria 1 para 1, tá bom? Então, queria agradecer a presença de todos. Um prazer. Novamente, eu me dedico, eu me entrego totalmente, porque para você que está aqui, 8h30 da noite, num domingo, é alguém que não quer mais do mesmo, é alguém que está querendo ir além, gente que quer sair da mediocridade, sabe? Gente que tem tesão no que faz, e eu compartilho disso com vocês, então, muito obrigado, máximo respeito. Então, novamente, agradecer a confiança que vocês têm no meu trabalho, me colocar à disposição. Nos grupos de WhatsApp, a gente vai abrir os grupos agora para responder todas as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem. Também no Instagram eu fico super acessível, tá? E para os alunos que já adquiriram, muito obrigado mais uma vez, né? Inclusive na pré-venda, bastante gente comprou na pré-venda. Fiquei bastante honrado, até um pouco emocionado de tanta gente confiar no nosso trabalho. Bastante satisfeito e agradecer a todos. Obrigado aí pela presença e a gente vai se ver muito em breve. Então espero vocês aqui no nosso time, seja no Stackable Guides ou seja no Masterizando Exoplan. A gente vai se ver em breve.
Muitíssimo obrigado. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.